E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo da obra Mecanismos da Mediunidade, estamos no capítulo 24, intitulado Obsessão. E dentro desse capítulo, nós estamos estudando o subtema Obsessão e Mediunidade. E André Luiz fala assim: tais enfermos da alma, tantas vezes submetidos, sem resultado satisfatório, à insulina e à convulsoterapia, quando recomendado ao auxílio dos templos espíritas, poderão ser tidos como médiuns. E aí a gente está vendo a resposta, o nosso dia a dia mediúnico, né? A gente sabe que quase sempre as pessoas andam ou vão para a casa espírita como esse porto de esperança, como a última tentativa, saindo de consultórios psiquiátricos, saindo de laboratórios, né? Pelos tormentos da obsessão. E é essa doença da alma, né? Que a casa espírita é convocada a tratar. E aí, qual é a primeira providência que quem indica às vezes fala? Tem que é médium, e aí a gente vai falar, claro que é médium. André Luiz fala aqui, sem dúvida, são médiuns doentes, afinizados com os fulcros do sentimento desequilibrado, de onde ressurgiram para novo aprendizado entre os homens. Então ele é um médium, mas ele é um médium doente. Então o doente ele vai ser colocado logo no trabalho? Não. Ele vai ter que ser trabalhado, ele vai ter que ser tratado. E é isso, meus amigos, que muitas vezes não é compreendido. A criatura quer ser lançada no trabalho, muitas vezes o entorno começa a exigir, né? E é interessante, em muitos casos, eu sei que muitos companheiros vão ver isso, que o médium não sendo colocado em trabalho, sendo convocado para estudos, né? Ou para tratamento, é muito comum que ele se mediunize dentro do estudo e dentro do tratamento. E aí, inadvertidamente, muitos companheiros falam, está vendo? Ele tem que ir imediatamente para a sala mediúnica, para a mesa mediúnica. E a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma, né? Não devem funcionar dessa forma. Porque essa primeira faixa é uma faixa de desequilíbrio, e são espíritos, muitas vezes, atuando num processo obsessivo mesmo. Ou seja, pela a questão da cobrança, ou seja, pela questão da afinidade mesmo, né, que aquele companheiro tem. Então, a gente tem que, nesse momento, né, oferecer ao outro a oportunidade, e é essa a grande oportunidade, de fazer novas escolhas. A gente nem sempre tem essa clareza, né? A gente muitas vezes na pressa de resolver a questão que está atormentando o outro, a gente acaba pulando a fase, como ele fala, né? Desse novo aprendizado. A oportunidade da dor é oferecer para a gente um novo aprendizado, um novo foco, uma mudança de direção, que nem sempre a gente consegue. E aí ele continua. Por certa cota de tempo, são intérpretes de forças degradadas, às quais é preciso opor a intervenção moral necessária, do mesmo modo que se prescreve medicação aos enfermos. Então ele fala aqui a intervenção moral necessária, a gente pode pensar de quem? Os guias vão resolver? Bem, com certeza os guias ajudam, mas esse primeiro processo, né, da intervenção começa pelo próprio interessado.
Então, se eu passo, isso é muito importante para a gente, e a gente tem batido nessa tecla, meus amigos, porque é uma realidade, e os irmãos sabem que a gente tem muito contato. E nos contatos vem muitas vezes o pedido de socorro, né? Por quê? A criatura se vê obsidiada, mas ela acha assim a prece do outro, o trabalho do outro, como ponto de resolução. Na verdade, a prece do outro, o trabalho do outro, vai ser um ponto de intervenção moral, sim, desde que o outro se abra e que tome o medicamento, né? A gente até sabe que nos casos das doenças, quem é que vai poder tomar a medicação por outrem? Isso não existe, né? Então, cada um de nós vai nessa busca constante de ser o seu próprio doutor, vamos dizer assim. E o nosso André, ele vem falando, né, sobre essas sequelas. Olha só, meus amigos, trazendo consigo as sequelas ocultas da internação na província purgatorial, de que envolvem pela porta do berço terrestre, exteriorizam ondas mentais viciadas, que lhes alentam as disfunções dos implementos físicos, ondas essas pelas quais recolhem os pensamentos das entidades inferiores a lhe constituírem a cobertura na retaguarda. Então, reencarnamos. E a gente, quando reencarna, ele traz os traços de uma convivência que foi baseada, meus amigos, naqueles valores. Ah, mas foi tudo ruim? Não, mas naqueles valores, às vezes, da ignorância. Na ignorância, nós elegemos muitos símbolos, muitas questões como de excelência, porque nós só conhecemos aquilo. A partir do momento que a gente vai se apropriando de questões mais elevadas, de questões mais nobres, naturalmente o ponto de vista vai mudando. É essa a grande beleza, né, que a gente vai encontrando na vida de todos nós. E é através dessa visão, né, de mundo, dessa visão da vida, né, que a gente vai elegendo novas companhias, ou não é desprezando as outras não, mas observando que existem novas possibilidades na vida. E ele vai dizendo, André Luiz fala, apesar disso, devem ser acolhidos nos santuários do Espiritismo, por medianeiros de planos que é preciso transformar e ajudar. Porquanto um espírito renovado para o bem, lei do Criador para todas as criaturas, é peça importante para o reajustamento geral dessa ou daquela engrenagem conturbada na máquina da vida. Então, amigos, todos nós, né? Todos nós mesmos, que temos essas ligações obsessivas, tudo isso, somos médiuns, somos médiuns de companheiros necessitados, sim. Mas o objetivo é o quê? É transformar e ajudar. E cada renovação, cada ajuda que ocorre para o bem é importante, porque toda uma engrenagem que está conturbada vai melhorar. A gente está ligado uns aos outros. A gente, às vezes, é muito ingênuo em achar que a gente está sozinho, né? Que não tem nada a ver, o que eu faço da minha vida eu estou fazendo, e o outro que se arrume, né? Mas a gente não vive isolado, ninguém vive isolado. Ninguém pode abrir a boca e falar assim, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Não existe isso não, meus amigos. A gente necessita uns dos outros. Então, quando um está desequilibrado, está desajustado, é como se fosse uma reação em cadeia. Isso entre encarnado e desencarnado, entre desencarnados e entre encarnados também. Então, é um circuito que necessita ser modificado e que pode ser modificado, desde que a orientação seja adequada, né? Que a gente aprenda a não fazer do jeito que a gente acha, mas simplesmente do jeito que deve ser feito. E assim, meus amigos, estamos estudando pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, nesse horário que o nosso amigo Gerson Simões Monteiro gentilmente ofereceu para o estudo das obras de André Luiz. Um estudo devagar, um estudo regular,
um estudo que a gente pudesse refletir acerca da vida, acerca da doutrina, acerca da nosso posicionamento enquanto espíritos imortais. Estamos estudando essa obra maravilhosa, Mecanismo da Mediunidade, no seu capítulo 24, intitulado Obsessão. E aí nós vamos entrar agora no último subtema, intitulado Doutrina Espírita. E o nosso André fala assim: forçoso é considerar que a atividade religiosa, digna e venerável, em qualquer setor da edificação humana, exprime socorro celeste aos desajustes morais de quantos se demoram na reencarnação, buscando a restauração precisa. Então, olha só, meus amigos, a atividade religiosa em qualquer setor. Então, pode ser, primeiro, né, em qualquer entendimento ligado ao bem, ou esse entendimento maior da religião, dos conceitos, dos valores religiosos nas questões da nossa vida. Como é que eu conduzo a minha vida como alguém que conhece Jesus, como alguém que conhece a religião? Porque o simples conhecimento e simples movimentação faz funcionar para mim como um socorro aos desajustes morais, né, meus e de quantos estão próximos de mim, buscando a restauração precisa. A gente não pode esquecer, gente, que estamos aqui buscando a restauração, mas como falamos anteriormente, estamos interligados. Então, muitas vezes, quando a gente consegue um recurso, esse recurso acaba sendo expandido, multiplicado para outros que igualmente necessitam, né? Então, a restauração precisa. E aí continua André Luiz explicando para todos nós, nessa obra Mecanismo da Mediunidade, capítulo 24, da Obsessão, em que ele vai falar da doutrina espírita. Ele diz assim: e compreendendo-se que elevada percentagem das personalidades humanas traz, no imo do próprio ser, raízes e brechas de comunhão com o pretérito de sombra, através das quais são suscetíveis de sofrer os mais estranhos processos de obsessão oculta, a se reavivarem constantes nos diversos períodos etários que correspondem ao tempo de formação dos débitos kármicos que buscam ocasionar no corpo terrestre, é justo encarecer assim a oportunidade e a excelência do amparo moral da doutrina espírita, como sendo o recurso mais sólido na assistência às vítimas do desequilíbrio espiritual de qualquer matiz, por oferecer-lhes, no estudo nobre e no serviço santificante, o clima indispensável de transmutação e harmonização com que se recuperem no domínio dos pensamentos mais íntimos para assimilarem a influência benéfica dos agentes espirituais da necessária renovação. Então, é um parágrafo grande, né, que vale a pena a gente analisar paulatinamente. Ele fala assim, né, a elevada, um número muito grande de personalidades humanas, né, traz dentro de si mesmo raízes e brechas de comunhão com o pretérito de sombra. E quem de nós poderá dizer que não? Quem de nós nunca se surpreendeu no momento assim de relaxamento ou até de descuido? É como se brotasse de dentro de nós reações que nós não conhecíamos, nós não esperávamos que fosse assim, e em outras situações não é nem bem dessa forma, mas é assim, questões que nós achávamos que estavam resolvidas e de repente aquilo surge, né? Então, raízes e brechas também, né? Quantas vezes, meus irmãos, nós nos vemos a nossa atenção desviada
para aspectos que nós não conhecíamos, mas que faziam parte do nosso passado de sombra. Esse passado distante, mais remoto de outras encarnações, ou às vezes até do nosso passado próximo. E aí, a partir daí, é a brecha, é a raiz para que a obsessão se instale, né? E isso vai sendo reavivado constantemente nos diversos períodos etários que correspondem ao tempo de formação dos débitos kármicos que buscam equacionar no corpo terrestre. Então é assim, né? Na infância, pouquinho, na adolescência, sim, e aí a partir da adolescência, na fase adulta, na fase madura, na fase da velhice, que a gente vive assim, tão fofinho, né? Tão bonitinho, e a gente acha que por a criatura tem aquele aspecto exterior de tranquilidade, que a criatura não pense, que a criatura não se revolte, que a criatura não se entre em comunhão, né? Em comunhão mesmo, porque a mente deseja, a mente promove pensamento, a mente muitas vezes duela naquele silêncio, naquela cadeirinha em que a pessoa está aparentemente apática, ela está elaborando o pensamento, ela está mexendo com o sentimento, né? E isso faz com que ela atraia companhias espirituais. A gente vê na obra A Vida Continua essa questão assim bem clara, para a gente entender, né? A criatura, ela já é alguém idosa, está numa cama, mas dentro daquela questão, ela mantém um conúbio na sua sexualidade, na sua revolta, e criando uma dificuldade muito grande. E aparentemente é alguém que está ali, né? É uma pessoa idosa, e a gente às vezes tem uma visão totalmente materializada dessas situações. E ele continua: é justo encarecer assim a oportunidade e a excelência do amparo moral da doutrina espírita. E que amparo moral é esse que a doutrina espírita vem a nos oferecer? A gente tem um primeiro grande ponto, que é a ideia de Deus, né? Esse princípio básico, assim, maravilhoso, que a gente não sai dele, né? E que a gente não tem a definição, não temos a definição, falta-nos um sentido, mas a gente tem a busca, a gente tem a procura, a gente tem esse pensamento nessa ideia. Eu sei que eu não posso entender Deus, mas eu sei da existência, eu sei da justeza das leis, eu sei da bondade, eu sei que eu estou amparado. Então, essas certezas que a gente vai tendo ao longo da nossa encarnação é um amparo seguro que ela vai nos dando, é um amparo moral, um recurso moral. A ideia da imortalidade. Quantos amigos, quantos irmãos não desistem da reencarnação porque têm a certeza que não vão acabar? E aí eles vão, né, passando as lutas, buscando recurso, buscando amparo, ganhando resistência pela certeza absoluta de que o suicídio não vai trazer para ele aquela tranquilidade tão almejada. Quantos amigos, quantos irmãos que passam por esse momento de dificuldade, né? E acabam se amparando, porque sabem que são imortais. A questão da comunicabilidade, gente. A comunicabilidade com o plano espiritual é um amparo moral muito grande, porque consola. E consola no momento da desencarnação de alguém, né? Desse vazio que muitas vezes envolve o coração de muitas almas, mas consola também porque o estudioso, ele vai tendo consciência da proteção que ele recebe, do seu espírito protetor e da legião de amigos espirituais que estão a ampará-lo, a sustentá-lo. Então, no momento da luta, no momento da decisão, ele sabe que ele não está só. E sabendo, só essa certeza
vai fazer com que ele, a cada momento, ele consiga ter escolhas mais lúcidas, mais lógicas, né? Escolhas mais eficazes dentro do seu processo, né? A outra questão é da reencarnação, que eu costumo falar que é um grande ansiolítico, né, para a nossa ansiedade, porque quando a gente vai tomando pé da nossa imperfeição e quando a gente vai tendo essa consciência do quanto necessitamos trabalhar, nos ajustar para a nossa melhoria moral, a gente pensa assim, e agora não vai dar. E aí, naquela ideia materialista que tudo acaba numa vida só, muitas vezes a criatura acaba, como se fala vulgarmente, chutando balde, né? Chutando balde, vindo assim, não dá, eu não tenho condições mesmo, estou muito sem cabeça, sem tempo, não vai dar. E aí vem a reencarnação, colocando, né, que aquilo que eu não consegui numa existência, eu posso conseguir em outras. Isso faz, gente, com que a gente não paralise o nosso processo. Nunca é tarde para nada. Nunca é tarde para nada. Então, eu não estou no final de nada. Eu estou numa construção que é ininterrupta. Vou desencarnar, vou ter a chance de estudar, de aprender, de me comunicar, e daqui a pouco estarei reencarnando de novo. E reencarnando de novo, né, para exercitar o que eu aprendi, para dar continuidade. E assim eu vou me vendo como alguém que está sempre caminhando. E aí o conhecimento das leis morais vão me trazer assim: estou sempre caminhando para o bem. Estou sempre caminhando para o amor. Estou sempre me tornando melhor. A cada dia, a cada passo, eu me aproprio mais dessa essência divina, né? De tudo isso que eu tenho. Então, esse amparo a doutrina espírita vai dando, porque enquanto estou pensando nisso, eu vou me liberando de teias obsessivas, de ideias fixas, de coisas que me atrapalham muito, né? E aí ele vai dizendo, esse amparo moral é o recurso mais sólido na assistência às vítimas do desequilíbrio espiritual de qualquer matiz. Olha que ele não fala que é para uns casos, sim, outros não. Qualquer matiz, gente. E desequilíbrio é desequilíbrio, né? E a gente tem desde aqueles tonzinhos mais leves até aquelas questões mais pesadas, aquelas subjugações, né? Aquelas viciações muito fortes, né? Muito intensas. E aí, por quê? Oferece o quê? Estudo e serviço. Ou é o estudo e o serviço que vai fazer com que a gente mude e que a gente se harmonize. E se a gente vai transmutando e vai se harmonizando, né? A gente vai se recuperando no domínio de pensamentos mais íntimos. Para quê? Para sair daquelas raízes, daquelas brechas, da perturbação e da obsessão e assimilar a influência benéfica dos agentes espirituais da necessária renovação. Então a gente poderia dizer, ver a doutrina espírita como essa chave que vai abrindo a nossa alma para a assimilação do bem, para a expansão da possibilidade de crescimento desse bem que existe em nós e agregarmos esse bem que existe no nosso exterior. É esse o grande recurso que a doutrina tem oferecido a todos nós. E às vezes, meus amigos, vamos lá, a gente tem caminhado, tem recebido, tem usufruído, mas não tem parado para meditar e agradecer na importância desse recurso primoroso na vida de cada um de nós. Quantas vezes eu tenho tempo de estudar e não estudo? Eu posso fazer alguma coisa, eu posso trabalhar e não trabalho, e entro em processo de negação, ignorando, né, que a doutrina é esse meu recurso, né, de iluminação, vamos dizer assim. E quando a luz chega, meus amigos, a sombra, não vou falar que bate em retirada, não, a sombra se vê aquecida por esse foco do amor de Deus. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.